Olá, meu nome é José Carlos, sou psicanalista e terapeuta, já trabalho com questões emocionais há mais de 12 anos e estudo o comportamento humano há mais de 15 anos. Ao assistir os episódios dessa incrível série da Brasil Paralelo, me senti instigado a fazer uma análise dos episódios. E por que eu senti isso? Porque há muitos anos eu já falo tudo isso que aparece no documentário e me senti amplamente representado ali. Então, vamos para a análise do episódio 3? Bora lá! Nesse terceiro episódio, entramos numa questão que é do adoecimento da humanidade e do aumento assustador dos casos de doenças mentais e emocionais, principalmente da depressão e da ansiedade. A OMS já decretou que a depressão será a principal doença nos próximos anos, que estamos vivendo uma pandemia silenciosa. E o mais triste, a humanidade está cada vez mais doente, por não conhecer nada, ou quase nada, sobre si própria. Ou seja, não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Só para falarmos de números, para termos uma ideia da grandeza desse mal, por ano morrem 800 mil pessoas de suicídio no mundo. E esse número só aumenta, e com um dado alarmante. Nesse número, a maioria são jovens. A narrativa agora entra no campo das tentativas de oferecer respostas e curas imediatas. E então, na questão dos gurus e coaches milagrosos que prometem transformar sua vida em um final de semana, 3 dias. Eu pessoalmente sou treinador comportamental e já testemunhei muitas situações de transformação em imersões de 3 dias sim, mas não são a regra, e sim a exceção. Por regra, temos uma motivação extrema das pessoas e que quando essas pessoas retornam para a vida real na segunda-feira, em pouco tempo estão de volta às suas crenças e bloqueios. Mas existem formas de se proporcionar uma transformação real e profunda nas pessoas nos treinamentos, se dermos continuidade ao desbloqueio das crenças, traumas e bloqueios que são identificados no treinamento durante as dinâmicas comportamentais. E eu já faço isso nos meus treinamentos com muito sucesso. Esse tipo de treinamento com transformação profunda não é comum no mercado, porque limita o número de pessoas por turma, e isso diminui a possibilidade de ganhos. Mas eu prefiro seguir essa linha. Chegando na metade do terceiro episódio, entramos na discussão sobre a interação entre o ser humano e Deus. Chegamos a esse tema porque entramos na importância da participação de Nietzsche na criação da psicanálise, já que seus pensamentos deram muita base para Freud durante a criação da psicanálise. Quando ele diz a famosa frase "Deus está morto", ele se refere ao distanciamento natural do homem em relação a Deus ou a qualquer ideia de ser superior. E ele prega a partir disso que o homem depende exclusivamente dele e deve superar suas dificuldades por si só, que foi o niilismo reativo. E esse distanciamento, na minha visão, foi absolutamente nocivo e afastou o ser humano da sua essência. Com isso, passamos a dar valor para coisas superficiais. O supérfluo, o banal, passou a ter valor acima de valores como família, honra e verdade. Entrando já na parte final do episódio, vemos a busca do ser humano pela felicidade. E chamamos de felicidade o alcance dos desejos, dos sonhos, dos objetivos. Também chega-se à conclusão de que o sofrimento é algo humano e que traz experiência, aprendizado e que faz parte da vida. Claro que o sofrimento sem causa, sem propósito, é o que precisa ser tratado e eliminado. Novamente temos um testemunho da pessoa que sofre com depressão e pânico, dizendo que não importa quanto tempo, quanto sofrimento dure, ela irá persistir. Mas, pela minha experiência clínica, se a pessoa não alcança resultados ao longo desse período de sofrimento, a desistência acaba sendo inevitável, porque o ser humano não consegue se manter nesse estado por longos períodos, sem nenhum tipo de recompensa. Surge uma analogia bem interessante, ao se comparar a vida com um rio. O rio apenas corre, porém, se interrompermos seu curso, a água se acumula e gera uma força que, quando rompe a barreira, vai mais forte e mais rápido em direção ao mar, que é o seu destino natural.
Assim também o ser humano, quando passa por um período de sofrimento, acumula força e quando rompe essa barreira, fará tudo o que quer e precisa e fará isso de forma mais rápida e se sentirá feliz e realizado com esse momento. Nesse momento do episódio, o personagem central passa pelo pior momento, com alucinações e sonhos, onde se vê sozinho e percebe que já é hora de continuar a sua vida e guardar as lembranças boas para viver novas realidades. Chegando na conclusão do episódio, temos a pergunta de $1 milhão. Qual é o sentido da vida? A vida tem sentido? Um exemplo bem legal é apresentado por uma das participantes. Quando alguém te disser a vida não tem sentido, peça que ela assista no YouTube algum vídeo do nascimento das tartarugas, qualquer um. A mamãe tartaruga põe os ovos na praia e vai embora. Quando os ovos eclodem, sem ninguém orientar, as tartaruguinhas já seguem o caminho correto e já sabem o sentido que devem seguir. Essa é a prova que a vida por si só já tem um sentido. Claro, e que as construções sociais que ditam como se deve ser e que tiram o sentido da vida. E qualquer tipo de resposta que se possa tentar dar a essa questão será algo vago, porque essa resposta é pessoal e intransferível. O que eu sempre digo aos meus clientes e também ouvi nesse documentário é o seguinte: siga o caminho da natureza, porque na natureza não existe certo ou errado, só existe o que funciona e o que não funciona. Então, na natureza, o que é funcional persiste e prospera, e o que não é funcional é extinto e desaparece. Esse é o verdadeiro sentido da vida, na minha opinião. O que nos empurra na direção do que queremos e do que realmente somos deve prosperar em nós, e o que nos afasta dos objetivos e sonhos, sejam coisas, comportamentos ou pessoas, devem ser eliminados. E isso é extremamente difícil, porém muito simples. E fechando o episódio, o personagem dá uma virada e mostra outra coisa que falo muito nos meus atendimentos, que é a questão de que podemos criar nossa realidade a partir da interpretação que damos aos fatos que nos rodeiam. Só que a interpretação depende das experiências vividas e de como usamos o que aprendemos durante a jornada. Por isso, é tão importante limparmos e eliminarmos as coisas negativas que causaram os traumas, os bloqueios e as crenças limitantes. Tudo aquilo que nos paralisa, nos impede de prosseguir e de fazer o que precisa ser feito. Deixo aqui o meu site e meus contatos para aqueles que queiram saber melhor como se libertar dessas prisões da ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais. E para os psicólogos, meus colegas e psicanalistas, e até os psiquiatras que estejam cansados de perder clientes ou de não conseguir ajudá-los a resolver de verdade suas questões, eu tenho uma formação onde eu entrego um método para que os resultados sejam palpáveis a cada sessão, trazendo a pessoa para o caminho do seu sentido da vida. Até a próxima. Tchau.